Fala, povo lindo e abençoado aqui do canal Mais Que Vencedor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós estamos aqui hoje com mais uma palavra da série Por Detrás dos Versículos. Lembrando que, como eu disse, eu tenho aprendido que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito mais profunda do que intensa, né? E a partir talvez de um versículo, 2 versículos, Deus ele pode trazer muito ensinamento e muito entendimento, né, para o nosso coração. Mas antes de nós começarmos aqui a ministrar esse estudo, eu quero fazer uma oração, né, para que o Espírito Santo de Deus ele possa tomar um lugar aqui no canal, possa tomar um lugar aí na sua vida, na minha vida, e que nós possamos trazer luz, né, para nossa alma, para o nosso espírito e entendimento de tudo aquilo que for falado aqui hoje. Se você puder fechar os teus olhos onde você estiver, eu te convido em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, eu quero apresentar, meu Deus, mais uma série, Deus querido, desse estudo, né, Senhor, dessa série da palavra Por Detrás dos Versículos, ó Pai, crendo, ó Deus querido, que o Senhor, meu Pai, tem grandes coisas para fazer na nossa vida, crendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor irá falar conosco de uma forma tremenda, Deus. Pai, vem abrindo os olhos do entendimento. Eu apresento a cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui ligados aí, né, Senhor, no canal Mais Que Vencedor, Pai, que cada um possa ser alimentado, ó Deus querido, pela Tua palavra, que é o alimento para o nosso espírito, o alimento para a nossa alma, Pai. Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir tudo que vier a ser feito aqui neste estudo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E hoje eu quero ler aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 9. Né? Se você tiver uma Bíblia aí, se você quiser pegar, Filipenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, né? Nós continuamos aqui na carta de Filipenses, né, que Paulo escreveu a eles, começando aqui o que nós vemos, né, aqui nesse versículo 9, é Paulo dando à igreja de Filipenses, né, um conselho esse que também serve para todos nós nesse dia de hoje. Por quê? Porque tudo, na verdade, né, toda a Bíblia, por mais antiga que pareça, por mais antiga que algumas pessoas dizem que a Bíblia né, antiga, que a Bíblia é transpassada, mas os conselhos da palavra de Deus, ela serve para todos nós até o dia de hoje. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro antigo, sim, mas ela é prioridade para qualquer atualidade e em qualquer tempo. E isso eu posso falar para você com toda prioridade do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo de hoje, de ontem, de hoje e também será eternamente. Então, se o Deus da Bíblia, ele não muda, a palavra de Deus também, ela não pode mudar e nem ser mudada. Então tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia é muito mais atualizado e evoluído do que qualquer outra coisa que você possa pensar ou que você possa imaginar. Então ela é primordial para todos nós, principalmente para esse tempo que nós vivemos, até porque a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova todo momento, a todo dia, a todo tempo. A Bíblia, ela tem vida, então ela nunca foi e nunca será transpassada, ainda que alguns tenham ela então como um livro antigo. Não, mas quando você passa a conhecer e entender que a palavra de Deus, ela é um livro espiritual, ela é um livro que é totalmente vivo, que é o próprio Jesus falando conosco, você vai ter esse entendimento do quanto ela é então atualizada para esses nossos dias também. E qual foi então o conselho que Paulo deu a eles, né? Aqui no versículo 9, que o que? Peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Então o que Paulo diz para eles? O que? Para que o amor deles aumentasse em sabedoria e conhecimento.
Quando Paulo está falando para eles que o amor deles viesse a aumentar, Paulo está falando que o amor de vocês por Cristo venha aumentar mais e mais, e que vocês também possam querer saber e conhecer mais a respeito dele. E esse também é um conselho de Deus para nós. Nós também precisamos amar cada dia mais o nosso Senhor Jesus e a cada dia mais querer prosseguir, em saber e conhecer mais acerca de Deus, tá bom? E no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, o Senhor ele testifica o que Paulo diz, que ele fala assim, e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega toda a terra. Então nós também devemos o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque ele está dizendo que ele virá como a chuva seródia que rega toda a terra. E quando se fala de chuva temporã, acho que você já deve ter ouvido falar sobre a chuva temporã e a chuva seródia, são chuvas que vêm fora da sua época habitual, são chuvas que vêm fora do tempo, porque existem as estações onde a gente sabe, tal mês é tempo de chuva e tal, mas existe aquela chuva que ela é temporã e ela é seródia. E olha que interessante, a chuva temporã é a chuva que vem antes do seu tempo. Já a chuva seródia é a chuva que vem então depois do seu tempo habitual. E por que o Senhor então ele diz que a chuva seródia ela vai vir depois que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, o Senhor? Lembrando que quando se fala de chuva na Bíblia, nós estamos falando também de bênçãos de Deus, Quem nunca ouviu dizer que Deus derrame chuva de bênçãos sobre a sua vida? Então a chuva na Bíblia, ela tem a ver com as bênçãos de Deus sobre nossa vida. E por que essa chuva, Deus ele diz que primeiro é necessário nós buscarmos Ele, conhecermos Ele, e prosseguirmos em conhecer Ele, que aí depois Ele vai enviar a chuva seródia. Porque a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Paulo está dizendo aqui a eles é o que? Vocês precisam amar a Cristo, conhecer a Cristo mais e mais, a Ele, porque isso que vai fazer que também a chuva de bênção, as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida, ou seja, frutos de justiça virão sobre a sua vida a partir do momento em que nós então se dispomos a buscar a Deus em primeiro lugar, e aí nós teremos então uma vida de paz aqui nessa terra, E isso também serve para todos nós, não é somente para a igreja de Filipenses, não, é para todos nós. Quando nós nos dispomos então a buscarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode ter certeza que todas as demais coisas o Senhor ele irá acrescentar em nossas vidas. Porém, também existe, o contrário, o contrário do que? De não desejar conhecer o Senhor. E quando as pessoas não desejam conhecer ao Senhor, isso pode gerar o quê? Sofrimento. Isso pode gerar na vida da pessoa coisas ruins. Por quê? Porque lá no livro também de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor ele diz assim, olha bem, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, aqueles que não se interessam também por conhecer, prosseguirem conhecer o Senhor, aqueles então que abandonaram, esqueceram a lei de Deus, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo é destruído
por falta do conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a gente também não se dispõe a querer conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, isso gera o quê? Destruição na vida das pessoas, isso gera morte até. E a falta do conhecimento de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai trazer grande prejuízo para a vida das pessoas. Eu fui uma pessoa que 26 anos da minha vida, eu não tive contato com a palavra de Deus, eu não conhecia nada acerca de Deus. Eu servia uma certa denominação, mas aonde a gente não recebia incentivos, para ler a palavra de Deus. A gente não recebia incentivo para conhecer a palavra de Deus. E isso fez com que eu cometesse muitos erros na minha vida. Erros esses que talvez não, com certeza, se eu tivesse o conhecimento da palavra de Deus, com certeza muitos deles eu não teria cometido. Eu não me tornei uma pessoa perfeita, mas a palavra de Deus, ela nos ensina perfeitamente como nós devemos viver e comportarmos aqui nessa terra. Porém, um dia eu tive um encontro, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, que é o quê? Que é a Bíblia, que Paulo lá no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, Paulo diz assim que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. E eu acreditei, e eu comecei então aí a conhecer a palavra de Deus e tenho prosseguido em conhecê-lo, e isso tem feito grandes mudanças, grandes transformações na minha vida. Isso tem trazido paz para a minha vida, tem trazido paz para a minha alma, para a minha família, para a minha casa. Então é muito importante nós entendermos isso, que nós temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E como? Através da sua palavra, através da palavra de Deus. Então eu quero te dizer aqui, ame a Cristo e ame também a palavra de Deus, e se alimente todos os dias dessa palavra. Por quê? Porque assim você vai estar prosseguindo em conhecer ao Senhor, e pode ter certeza que Ele estará, quando você menos esperar, na verdade, o Deus, Ele vai estar cumprindo na sua vida o propósito dEle, aquilo que Ele projetou para você antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, tá bom? Se inscreva aí, ative o sininho para você receber os próximos estudos, as próximas mensagens, e compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Nos ajude aí a anunciar as boas novas de Cristo, que é a palavra de Deus, tá bom? E lembre-se, somente com Cristo é que nós somos mais que vencedores. Até o próximo vídeo.